Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 13, peço até que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Mateus 5, 13 diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Oremos. Senhor, nós queremos agradecer por tudo que o Senhor permitiu fazermos no culto de hoje. Primeiro, porque o Senhor permitiu a gente vir. E agora já fala conosco através da sua palavra. Nos ensine, nos fortaleça. Ó Pai, nos faça, ó Pai, sairmos aqui mais entendidos e mais dispostos a te servir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero usar a imaginação de vocês neste momento. Vamos imaginar, não sei quantos gostam, mas vamos imaginar esse tipo de carne, que é uma carne mais vulnerável. Amém? Pode até baixar um pouquinho meu microfone. Uma carne mais vulnerável. Imagine, queridos, uma mesa ao ar livre, uma mesa, onde ali você vai ter pernil de porco, pururuca, onde você vai ter costelinha de porco, tá enchendo a boca de água, né? Aquela coisa bonita assim. E aí, detalhe, exposta ao sol, no almoço ao ar livre, aí você vai experimentar, ela está sem sal. E com o tempo, o que vai acontecer com aquela carne? Vai vir alguma mosca, pousou ali, acabou. Carne de porco, contato com a mosca, acabou. Então quer dizer, queridos, um banquete desse, que a gente imaginando, dá até água na boca, mas na hora que falta a coisa tão simples, o sal, perde o sabor, e com o tempo, perde a carne todinha. Queridos, o texto que nós lemos é o sermão, o sermão do monte. Jesus prega esse sermão, Jesus fala desse sermão, e Jesus começa, como nós falamos semana retrasada, passada, Jesus começa falando as qualidades espirituais, eu quero enfatizar isso, as qualidades espirituais dos súditos do reino de Deus. Essas qualidades ninguém nasce com ela. Ninguém nasce sendo pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Uma pessoa humilde, uma pessoa que agrada a Deus, uma pessoa que se submete a Deus. Essas qualidades de pacificador, manso, são produzidas pelo Espírito Santo de Deus, lógico que depois que a pessoa é regenerada por esse Espírito, depois que a pessoa aceita Jesus. E aí, queridos, nós vamos ver agora que essas qualidades foram explicadas e aplicadas. Jesus falou: olha, quem é do reino de Deus, quem é súdito, quem aceitou a Jesus e naturalmente está no reino de Deus, tem essas qualidades. Mas aí, queridos, o versículo 13 em diante, para-se de falar das qualidades e começa, queridos, a falar a aplicação da qualidade. Versículo 13 em diante, nós vamos ver, queridos, que agora, depois de descobrir, depois de descobrir quem é ser cristão, o que é ser cristão, diz o seguinte: definir para agir. Agora você sabe quem você é, as qualidades que você tem trazidas e produzidas por Deus. Agora vem a ideia que você tem que começar a agir conforme essas qualidades. Antes, a gente vai passar de observar as qualidades, de contemplar as qualidades, a executar essas qualidades. Que aqui, queridos, do capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 12, ele expõe o que é ser feliz, que forma o caráter do cristão. Mas não é só que o cristão tem aquilo, não, que bonito, eu tenho isso, eu sou pacificador, eu sou manso, eu sou limpo de coração, eu sou misericordioso. Não é só para ser um currículo. Não. Isso nós temos, ganhamos, sou produzido em nós para agirmos. E, queridos, em cima disso, eu quero pegar sempre o seguinte tema: diferente, não diferente, sendo a diferença. Vamos tentar repetir? Eu falo e você repete: diferente, não indiferente, sendo a diferença. Aí Jesus fala: vós sois o sal da terra. Aí, queridos, a gente começa a observar algumas coisas interessantes. A primeira coisa que Jesus quer passar para a gente, que a gente tem que começar a viver conforme as nossas características. Que características são essas? As bem-aventuranças.
Eu tenho que começar a viver conforme as minhas qualidades. Eu tenho que ser manso, tenho que ser pacificador, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser limpo de coração, eu tenho que ser pobre de espírito, que é ser humilde, eu tenho que ter tudo isso em funcionamento. Outra coisa que a gente descobre, queridos, no versículo tão pequeno, que o cristão não pode ser uma ilha. O que quer dizer isso, pastor? O cristão não é para viver isolado. Antigamente, queridos, tinha um conceito, até alguns dias, se bobear, até alguns têm esse conceito ainda, que eles falam o seguinte: isolamento é sinônimo de santidade. Quanto menos eu ando com uma pessoa não cristã, quanto menos eu me envolvo com o ímpio, quanto menos eu me relaciono com alguém que não é cristão, eu sou mais santo. Não é isso que Jesus está pregando. Não é isso que Jesus está ensinando. Se você observar em todo o Evangelho, em circunstância nenhuma, Jesus pregou a pessoa se isolar da sociedade, circunstância nenhuma. Pelo contrário, Jesus, por diversas vezes, em João 17, em João 10, ele fala: eis que eu vos envio a lobo, vocês não são do mundo. Ele sempre falou o seguinte, que nós temos que viver no mundo. A ideia de Jesus sempre foi essa, a ideia do Evangelho sempre foi essa. E aí João, aqui, na primeira, Mateus 5,13, fala sobre isso. Vós sois o sal da terra. Então, olha, vocês têm que ficar aonde? Na terra. Vocês têm que ficar na terra. Estamos, mas nós não somos o mundo. É um erro o cristão querer se isolar por completo da sociedade. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, queridos: nós não podemos ser indiferentes. Eu não posso ignorar o mundo, eu não posso me isolar do mundo, eu tenho que estar lá. Mas aí que vem a grande questão, queridos: eu tenho que estar lá, mas eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que ser diferente. Mas aí, queridos, nós temos que definir uma coisa certa aqui. Quando Jesus fala: vós sois o sal da terra, essa terra, sem a menor sombra de dúvida, está se referindo à humanidade. Essa terra é a humanidade. Aí, queridos, nós vamos começar a definir e analisar o pé, em que pé que está a humanidade. A humanidade vem ensinando para a gente, a sociedade, que a humanidade está em constante evolução. Ela ensina isso, ela fala isso. Mas a gente começar a analisar a humanidade como estamos hoje, nós vamos descobrir que ela fala uma coisa e a realidade é outra. É outra. No século XX, há um século atrás, tinha gente que acreditava que com o passar do tempo não haveria mais guerra, não haveria mais fome, não haveria criminalidade. Pessoas, estudiosos, filósofos, sociólogos acreditavam que a Terra viveria num paraíso, porque eles acreditavam que o ser humano estava evoluindo. Então aquilo que eles tinham feito de errado atrás, eles não fariam de novo. Algumas pessoas acreditavam que na Primeira Guerra Mundial era o fim do mundo. Aí veio a Segunda. Não, essa é a última guerra. Não vai ter mais guerra. E a gente começa a perceber que isso não é verdade. Então, queridos, a primeira coisa que a gente percebe é que as expectativas que os homens criaram estão indo de contramão à realidade. A gente pode começar a perceber, nós aí, ainda mais na minha faixa etária, ou que tem um pouco mais de 40 para cima, que o mundo não evoluiu coisa nenhuma. Pelo contrário, o mundo piorou, se degenerou. Queridos, nós podemos perceber nitidamente que tem muito mais drogas rolando. Eu lembro aí, de 10 anos atrás, quando a televisão falava assim, ó, prendeu 1 quilo de maconha. Era manchete em todos os lugares. 1 quilo de maconha. Hoje são toneladas de cocaína. Toneladas de cocaína. Aí, queridos, quando a gente ouvia falar, alguém matou o vizinho, era uma coisa assustadora. Que animal que ele é. 3, 4 anos atrás, o neto serra a cabeça da avó em Volta Redonda. Porque a avó não deu dinheiro para usar droga. Se você abrir as páginas dos jornais, ou ligar no Catena, ou ligar algum jornal, você só vai ver o quê? Violência. Diminuiu ou aumentou a violência? Aumentou. Então o mundo está evoluindo sob circunstância nenhuma. Aí a gente não
vai só para a violência, não. A gente vai para os escândalos. Aí agora estamos vivendo agora, nos nossos dias, que entrou um Papa que ia vir para resolver o problema. O que aconteceu? Renunciou porque não aguentou vetando o problema. Um Papa que ia vir para resolver o problema. Europa não. Está aqui um dossiê do futuro Papa, faça o que você quiser. Eu não aguento mais. Então, queridos, o mundo não está evoluindo. E questão de mortes. Queridos, passavam-se meses, passavam-se anos sem alguém morrer. Agora, você tem que se isolar para não ouvir falar de morte. Queridos, diante desse quadro, no que é que o mundo evoluiu? No que é que o ser humano melhorou? No que é que o ser humano se aproximou de uma civilização? Em nada, queridos. O mundo, ele está gerando a podridão, poluição, imundícia. O mundo está decaído, queridos. O mundo está mal, petrificado. O mundo está podre. O mundo está apodrecendo cada vez mais. O mundo está cheio de micróbios. O mundo está cheio de agentes infecciosos. O mundo está cada dia mais entrando numa depravação total, numa degeneração. E, querido, isso aconteceu na Bíblia. Qual foi o primeiro crime? Caim. Aí o neto de Caim, Caim matou um, o neto dele já matou dois. Aí a gente encontra com quem? Noé, onde Deus fala que o homem era carnal. Aí agora Deus mandou o dilúvio e acabou tudo. Não. A gente encontra com a Torre de Babel, o homem tentando chegar até Deus como se fosse o próprio. Como a Torre de Babel é o limite. Não, aí nós encontramos com Sodoma e Gomorra. Aí nós vamos ver, queridos, que o que nós vivemos hoje é que aconteceu lá atrás. O homem já vai se distanciando de Deus. O mundo é um pedaço de carne exposto ao tempo. O que está acontecendo? Apodrecendo. Os vermes estão saindo. Aí em cima desse contexto, Jesus fala: vós sois o sal da terra. Aí o interessante, queridos, e a responsabilidade que nós temos agora qual é? Que não é o A, não é o B. Detalhe, queridos, não é igreja. Não, pastor, não é igreja. Jesus está falando individualmente para cada um de nós. Não é o corpo que ele está falando para mim, está falando para você, está falando que você, eu, sou o sal da terra. Aí vem agora, qual é o meu papel? Qual é o meu papel diante de uma situação tão caótica? Diante de uma situação temerosa? Queridos, quando é que a gente ouvia falar de estupro em criança, queridos? Quando é que a gente ouvia falar de escândalo de pastores? Escândalo de padre? Quando é que a gente ouvia falar de corrupção de policial? Antigamente, se oferecesse dinheiro para policial, você era preso por suborno. Hoje em dia, se você não oferecer, você é preso. Se você não oferecer dinheiro ainda. O mundo está assim. Aí sabe o que Jesus falou? Nós, eu e você, somos o sal da terra. O interessante, querido, que a primeira coisa que a gente observa do sal é que aonde ele é aplicado, ele é diferente de todo aquele material. Quando você coloca o sal na carne, ele não tem nenhuma qualidade parecida com a carne. Quando você coloca o sal no arroz, no feijão, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, querido: eu tenho que ser diferente no mundo. Amém? Amém. Repita comigo: eu obrigatoriamente tenho que ser diferente. Queridos, imagina se o sal fosse igual à carne, faria diferença? Se o sal fosse igual ao arroz, faria diferença? Não faria diferença. Nós temos que ser diferente. A primeira coisa que Jesus, quando fala que nós somos sal, eu tenho que ser diferente. E quando Jesus fala que eu tenho que ser diferente, é nas coisas menores que tem, nas coisas mais simples que nós não observamos. Exemplo, tem um grupo de homens ou de mulheres com assunto não apropriado ou contando piadas. Chegou, eu cheguei, você chegou, qual é a reação deles? Opa, vamos parar que o fulano chegou. Eu presenciei isso várias vezes, queridos. Meu pai, eu era estagiário na firma que meu pai trabalhava, na antiga Telege. Quando meu pai chegava, eu trabalhava numa sala que era dividida por uma divisória de madeira. Os homens estavam contando piada. Quando meu pai mexia na porta, assim, vamos parar que o seu João chegou. É isso, queridos. Sabe o que eu tenho que ser diferente? Eu, homem, vamos falar homem mesmo, estou cercado de homens, passo uma pessoa do sexo diferente, todo
todos os homens olham, qual é a minha postura? Não olhar. Porque eu sou sal da terra. Fala, eu sou sal da terra. Está todo mundo falando mal da vizinha, fazendo fofoca. Eu sou sal da terra. É essa a diferença que eu tenho. Eu tenho que ser diferente, querido. Mas aí, queridos, a gente continua falando que o sal essencialmente é diferente de todas as outras criaturas. É agora uma diferença qualitativa. O que é isso, queridos? Eu não só tenho que ser diferente. Não se assuste com o que eu vou falar agora. Mas eu tenho que ser superior. A minha diferença tem que ser de uma forma superior. Eu tenho, Jesus falou isso, nós vamos ver isso mais para frente, que eu tenho que ser superior a todos os religiosos. Estava conversando com uma senhora, missionária, e ela estava reclamando do marido para mim. O marido a obriga a trabalhar com ele na firma. E é uma firma boa. Uma firma que arrecada aí quase 20 mil por mês. É uma firma relativamente boa. Um serralheiro, tá bom demais. E eu comecei a conversar com ela. Eu comecei a mostrar para ela o seguinte. A irmã busca muito, não busca? Busco. Pastor, busco constantemente. Assim, na intensidade que a irmã busca, a senhora tem que fazer diferença. A senhora tem que ir além do que uma esposa comum faz. E aí ele reclamava sempre que ele chegava atrasado, porque a mulher chegava atrasada. Acorda uma hora mais cedo. Mas pastor, você tem que ser diferente de uma maneira superior. Queridos, o que Jesus está mostrando para a gente como sal, que eu tenho que ser diferente. 1, 2, que a minha atitude tem que ser superior à atitude de todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas, queridos. E aí Jesus começa a falar, nós vamos começar agora a definir a função do sal. Primeira coisa, aí os mais antigos, que moraram na roça, não tinha geladeira. Tinha duas maneiras de conservar a carne. Uma colocava na gordura, na banha, não é isso? Aquele latão lá, mergulhava a carne ficava lá. A outra maneira, salgava. A ideia, queridos, do sal é impedir que aquela carne, que aquela substância venha a apodrecer, venha a se decompor, venha a ficar totalmente perdida. Queridos, a função do sal é não deixar apodrecer. Eu sou sal, você é sal. Fala, eu sou sal. Eu sou sal. Eu não posso deixar que a minha sociedade apodreça. É esse o meu papel. É esse o seu papel. O meu papel no mundo é não deixar que as coisas piorem. E querido, eu vou citar dois homens aqui que vocês conhecem. Quando é bom, eu vou citar o nome. Pastor Silas Malafaia e pastor Márcio Feliciano. Eles estão lutando ferrenhamente contra esses privilégios aos homossexuais. Queridos, eu não posso falar que isso é normal. Acontece com todo mundo. Isso é normal. Não, querido, não posso fazer isso não. Como outras coisas também. Queridos, quantas coisas que antigamente, na nossa época, era a coisa mais absurda. E hoje nós aceitamos naturalmente. Não, queridos. É o meu papel, é o seu papel de ser diferente. O meu papel é não deixar a situação piorar. O meu papel é ir na casa do meu vizinho e não deixar o filho dele continuar sendo rebelde com o meu vizinho. Mas não é bater no meu vizinho, não é bater no filho dele, não é levando o conceito de não, é levando a palavra. É o meu vizinho vendo como meus filhos são criados. É meu vizinho vendo como eu cuido da minha esposa, como minha esposa cuida de mim. Ele vai começar a ver que eu sou diferente, fazendo a diferença, ele vai querer ser igual a mim. Queridos, a primeira coisa, uma das funções que eu quero destacar do sal, é que o sal evita que a carne se perca. O sal, ele evita que a matéria se decomponha. Queridos, a nossa sociedade está se decompondo. E sou eu e é você que temos que fazer isso. Queridos, nós temos que ser sal. Nós temos que evitar que os bons princípios, que a ética, que a moral continue se perdendo, queridos. Os valores estão se acabando. Os valores estão se ruindo. Casais de 5, de 6 anos, casais de 2 anos, casais de 1 ano. Nós conhecemos um casal de 4 meses que se separou. Sabe o que o rapaz falou para a moça? Não aguentei mais
lutar por ela 4 meses. Pelo amor de Deus, não sabe nem que é luta. Não sabe nem que é prova ainda esse casamento. 4 meses. É para dar a lua de mel ainda. Mas são os valores que estão se acabando, queridos. São os valores que estão se acabando. Queridos, somos nós, com a nossa vida, com a nossa influência, que temos que lutar. Queridos, somos nós que temos que expressar sim a nossa opinião, mas acima da nossa opinião, é a nossa conduta, temos que ser sal da terra. E o sal tem um outro fator importantíssimo. Primeiro, ele preserva. O sal preserva. Mas segundo, o sal dá sabor. Sem a menor sombra de dúvida. O sal dá sabor. O sal traz à tona o sabor daquela comida. Aquela comida pode ser saborosa, aquela comida pode ser incrível, mas se não tiver sal, ela perde a sua essência. E queridos, eu comecei a analisar, estava estudando, lendo, em que sentido? Aí Jesus fala, se o sal se perder ele mesmo o sabor, não tem como ser restaurado. Ele não serve para mais nada. E não tem utilidade nenhuma. O sal perdeu o valor, perdeu o sabor, acabou. Aí, queridos, a gente parte para aquela ideia. Como eu vou ser sabor? Como eu vou trazer esse sabor? Queridos, analisa. Esquecemos disso. Quando eu estava preparando o sermão, eu lembrei disso. Nós, os cristãos, esquecemos disso. O que nos alegra, o que dá satisfação para a nossa vida, o que dá motivação para a nossa vida, é o que temos. É a casa, é o carro, é a comida, é a roupa. O que nos mantém de pé, o que nos dá satisfação é Jesus na nossa vida. E aí, é essa que é a ideia. Eu tenho alegria, eu tenho prazer, porque eu tenho Jesus na minha vida. Aí fala, se eu perder esse Jesus, eu fico sem sabor como o mundo é. Queridos, o mundo está sem sabor. As pessoas estão sem sabor. As pessoas estão sem motivação de viver. As pessoas estão sem graça de viver. A vida das pessoas está sem graça. Queridos, eu conversei com uma senhora essa semana. E ela falou, pastor, quando eu percebo que eu acordei, eu fico chateado. Que eu não queria mais acordar. Uma pessoa de 30 e poucos anos não tem prazer de acordar. Aí oramos por ela, ministramos uma palavra. No outro dia ela disse, pastor, quando eu acordei essa noite, essa manhã, eu falei, graças a Deus que eu estou acordada, eu estou animada. Porque quem faz isso, queridos, é Jesus que faz isso. O sabor que nós temos, a nossa diferença em relação ao mundo, não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é a roupa. Porque eles têm tudo isso e não tem motivação para viver. E nós não temos nada daquilo que eles têm. Nós temos motivação. E nós esquecemos disso, querido. Nós paramos de viver isso. Nós paramos de enaltecer isso. Paramos de exaltar isso. Eu, como sal, não posso perder esse sabor. Que sabor que é esse? A minha motivação que se chama Jesus. E é isso, queridos, que o mundo espera. E é isso que o mundo quer ver em mim. O mundo quer ver em mim o quê? Que eu tenho uma motivação especial. Que eu sou alegre, eu sou feliz. Que eu tenho sabor. O meu sabor se chama Jesus Cristo. O mundo vai olhar para mim e vai se comparar comigo. Pô, ele ainda andando a pé de ônibus, eu estou no meu carrão, mas ele está rindo, alegre, sorridente, eu estou aqui carrancudo. Mas verdade, ele mora numa casa de aluguel, eu tenho uma casa num condomínio, ele está alegre, eu estou triste. Eu estou fazendo compra aqui no mercado, eu sou empregado, eu compro no mercado, 5, 6 carrinhos. Ele está levando uma cestinha e está alegre. O que é isso? Que sabor é esse que ele tem que eu não tenho? É a hora que o mundo vai olhar para você e falar, me dá isso que você tem. Me dá esse sabor, a minha vida está sem sabor. A minha vida está sem sal. E queridos, é esse sabor que a gente não pode deixar perder. E às vezes as lutas da vida, às vezes os problemas da vida, a ansiedade da vida, a preocupação da vida vem tirando esse sabor de nós. Vem nos transformando em pessoas tristes, cabisbaixas, chateadas. Perdemos tanto de alegria que a gente tinha antes. Queridos, o sal não pode perder o sabor. O seu vizinho vai ser melhor quando você manter o seu sal saboroso.
A sua família vai ser melhor, irmão, tio, avô, avó, quando você manter o seu sabor. Quando Jesus fala, vós sois, queridos, Ele está transferindo toda a responsabilidade, a mudança da sociedade, para quem? Para mim e para você. E vamos lembrar, naquela época, Jesus estava falando com quem? Com pescadores. Homens sem expressão nenhuma na nossa sociedade. Nenhuma. E essa palavra, essa mensagem, está ecoando, está vindo até nós hoje, falando, vós sois sal da terra. Vocês que vão manter a sociedade, vocês vão parar que a sociedade acabe de apodrecer. Vocês conseguem, que isso, pastor? Vocês conseguem diminuir ou parar o baile funk. Vocês conseguem parar a obra de macumbaria. Vocês conseguem parar o divórcio. Vocês conseguem parar a prostituição. Vocês conseguem parar tudo isso. Vós sois o sal da terra. Vocês que vão trazer o sabor. Vocês que vão conservar a minha palavra viva na sociedade. Somos nós, queridos. Somos nós. Estava conversando com uma jovem que falou, pastor, eu separei do meu marido e tudo. Eu falei assim, já marcou audiência com o juiz? Que juiz, pastor? Você acha que você ser juiz? Para casar teve juiz, para separar teve juiz. Só tem que ter uma audiência, tem outra audiência. Ah, pastor, você não quer passar por isso não é questão de você querer não, meu filho. Não é assim que funciona não. Você largou e pronto, não é assim que funciona não. O processo é longo. E se você puder pagar o advogado, eu sei que não pode, se você puder pagar o advogado, vai até rápido. Porque já teve caso de divórcio que levou 5 anos. Que isso, pastor? Você acha que é assim? Você casou bom, ela largou? Não é assim não, querido. Querido, a sociedade está sem orientação. A sociedade está perdida. Sou eu e você que temos que orientar, a trazê-las, a reconduzi-las à palavra de Deus. Querido, eu quero deixar essa palavra hoje. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Quem é o sal da terra, igreja? Eu e você. E Jesus deixou bem claro, Ele não está transferindo para a igreja como corpo. Porque se transferir para a igreja como corpo, o que a gente tem que fazer? Um monte de passeata, não é isso? Se é a igreja, vamos fazer passeata. Vamos fazer isso. Não. Cada um tem que fazer a sua parte. Na sua rua, com o seu vizinho, com o seu trabalho, com o seu colega de trabalho, com o seu funcionário que tem, com o seu amigo de escola. Vós sois o sal da terra. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus.